Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e esta é a disciplina de Gestão Financeira e Orçamentária em Organizações Públicas. Agora, nesta unidade, nós vamos estudar sobre os fundamentos e princípios do orçamento público. Mas antes, eu vou fazer a minha audiodescrição. Bom, eu sou mulher, morena, cabelos longos, estou usando um blazer preto, uma camisa marrom e calça jeans. Ao fundo, uma parede branca com as palavras EAD mudando realidades. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bom, ok? Vamos agora para a síntese dos conteúdos que nós iremos estudar na unidade 1. Bom, na unidade 1 de vocês, eu construí um roteiro de estudos com textos, vídeos sobre a temática que nós vamos estudar aqui. Bom, nesta aula eu só vou apresentar uma síntese dos conteúdos que vocês realizarão as leituras e assistirão os vídeos complementares. Bom, vamos lá ao primeiro conteúdo que nós vamos estudar sobre essa disciplina, que é o quê? Sobre os fundamentos históricos do orçamento público no Brasil. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui de onde surgiu inicialmente o orçamento público. Que foi onde? Na Inglaterra. Bom, na Inglaterra, em 1217, o foco do orçamento público era o quê? O tributo, arrecadar o tributo para custear as despesas, certo? Bom, depois, já na Inglaterra, o foco era também o quê? Que o orçamento era para cada exercício financeiro e ele, nessa época aqui, já era aprovado pelo parlamento. Bom, e também faziam o quê? A publicação dos relatórios de finanças, ou seja, dos tributos e das despesas relacionadas a esse país. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o orçamento público na França. Então, na França, ele surgiu a partir do momento que foi instituído os impostos, a cobrança de impostos para a sociedade, e na França que eles criaram o princípio da anualidade, né? Ou seja, o orçamento ele deve conter as receitas e as despesas para um exercício financeiro. E o princípio da universalidade e também que o orçamento ele deveria ser votado antes do início do exercício financeiro. Bom, agora nós vamos falar do orçamento público nos Estados Unidos, que iniciou quando? Com a independência norte-americana e nos Estados Unidos eles criaram o quê? O orçamento programa e o orçamento base zero. Depois nós vamos estudar um pouquinho sobre esses dois tipos de orçamento. Bom, nós vamos falar um pouco agora do orçamento público no Brasil, que tem heranças do quê? Tem heranças do orçamento da Inglaterra, da França
e dos Estados Unidos, certo? Então, quando iniciou o orçamento público no Brasil? Quando Dom João VI veio para o Brasil. A partir daí, em 1891, foi instituído os Tribunais de Contas e em 1922 o Código de Contabilidade, que possibilitou organizar o quê? Os procedimentos orçamentários e contábeis relacionados ao orçamento público, certo? Aí nós temos, em 1946, que foi instituído os princípios da unidade, universalidade e exclusividade. O que isso quer dizer? O orçamento deve ser para um único exercício. Exclusividade, conter especificamente questões relacionadas ao orçamento público, certo? E em 64 foi criada a Lei 4.320, que foi a primeira lei, além do Código de Contabilidade de 22, que tratou especificamente sobre como elaborar, como executar e como fazer o quê? O controle do orçamento público, da lei orçamentária. Até essa data aí, até 64, o foco era só o quê? A lei orçamentária anual. A gente não tinha leis orçamentárias, certo? Com a Constituição de 88, iniciou-se o quê? Outra lei, que é o PPA, que é chamado de Plano Plurianual, que contém a previsão das despesas para os próximos 4 exercícios financeiros e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que? A LDO, que faz o elo de ligação entre o PPA e a LOA. Bom, em 2000 surgiu o quê? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio dar o quê? Transparência e responsabilidade do gestor público, definindo o quê? Limites de gastos e metas de receitas, de despesas. Bom, então vocês viram aí que o orçamento público no Brasil, ele carrega uma herança do orçamento público na Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. E hoje, né, com a evolução da economia, com os organismos internacionais, com a economia globalizada, o Brasil precisou adequar o seu orçamento público a essas demandas. Por isso que ocorreram várias mudanças relacionadas ao orçamento público. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de orçamento. Bom, vamos lá. Os tipos de orçamento que nós temos é o quê? É uma metodologia utilizada para planejar as receitas e as despesas de determinado exercício financeiro. Bom, aí nós temos vários tipos de orçamento. Nós temos o orçamento base zero. Então, esse orçamento aqui, ele foi definido nos Estados Unidos. Então, todos os programas, projetos e ações, eles precisam o quê? Conter análise de custo, finalidade, medidas de desempenho, benefícios e por que estamos criando aquele gasto, certo? Depois nós temos o orçamento tradicional, que surgiu lá na Inglaterra em 1822. Ele se baseia em séries históricas, ou seja, ano passado eu gastei um valor, este ano eu vou aumentar ou diminuir esse montante. Então, não tem objetivo definido e não visa atender à necessidade do coletivo, da sociedade. Bom, nós temos outro tipo de orçamento, que é o orçamento de
desempenho, certo? No orçamento de desempenho, ele já foi inclusive instituído no Brasil em 1960 e os recursos são distribuídos conforme o desempenho no ano anterior. Ele não tem uma vinculação do que foi planejado com o orçamento, certo? Então não tem essa vinculação. Bom, a gente já tem o orçamento programa, que é o utilizado atualmente no Brasil. Ele foi difundido pela ONU, mas ele surgiu inicialmente onde? Como nós falamos, lá nos fundamentos. Ele surgiu nos Estados Unidos e ele faz a integração do quê? Do PPA com a LOA. Então, nos programas, precisa ter, olha, eu vou criar esse programa para erradicar o analfabetismo. Bom, eu vou ter um objetivo, o que eu quero, né? Erradicar o analfabetismo. Metas físicas, o que eu vou fazer para que isso aconteça ou para amenizar esse problema social. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir escolas, quantas escolas, o que será feito? Vou contratar professores, certo? E terão também o quê? Metas financeiras. Bom, para eu construir essas escolas, para eu contratar professores, eu vou precisar de quanto de recurso, certo? Então, ele se materializa, esse programa, em ações. E essas ações se subdividem em projetos. O que são projetos? São aquelas ações que têm início, meio e fim. Então, exemplo, construção de escolas, nesse programa que eu falei. Então, ele tem início, meio e fim. Eu vou construir as escolas, vou deixar elas equipadas, ok? Pronto. Aí eu tenho, dentro do programa, atividades. O que são atividades? Bom, para essa escola funcionar, eu preciso de quê? Eu preciso de professores. Então, os professores, eu terei que custear os salários mensalmente. Então, é um tipo de atividade. Bom, agora vamos falar do orçamento participativo, que surgiu no Brasil, instituído pela Constituição de 88, e ele é obrigatório para os municípios no que se refere ao orçamento de investimentos. O que são investimentos? Construções de escolas, construções de pontes, de postos de saúde. Quando que isso foi obrigatório? A partir do momento que foi instituído o quê? O Estatuto das Cidades, no ano de 2001, ok? Aí a gente tem também o orçamento incremental, que os recursos são alocados só com acréscimos. Não é feito uma análise, uma avaliação das ações e da necessidade daquele gasto. Então, esses são alguns tipos. Lembrando, quais que são utilizados no Brasil? Orçamento participativo e orçamento programa. Bom, o orçamento pode ser classificado também conforme o regime político. Aí nós temos orçamento legislativo, que ele é elaborado, discutido, votado pelo legislativo. Inclusive no Brasil, de 1824 a 26, na época da Constituição Imperial, este tipo de orçamento foi executado, certo? Aí nós temos o orçamento executivo, onde tem governos absolutistas. Esse orçamento é elaborado pelo quê? Pelo executivo. Ele é elaborado, votado e executado pelo executivo, certo? E o orçamento misto, que é o que nós utilizamos hoje no Brasil. Então, ele é elaborado pelo executivo, né? O legislativo, ele encaminha o seu orçamento para consolidar, e o legislativo, ele faz o quê? Ele faz a votação desse orçamento
que foi elaborado pelo Executivo, e depois o Executivo vai realizar a execução desse orçamento, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre os princípios orçamentários. O que são princípios orçamentários? São linhas norteadoras que devem ser observadas pelo gestor público brasileiro na elaboração do quê? Do orçamento público. Sua finalidade é o quê? Disciplinar e orientar a ação dos governantes. Para fazer o quê? Para facilitar a fiscalização do gasto público. Bom, as leis que norteiam os princípios orçamentários, então nós já falamos lá quando a gente comentava sobre os fundamentos do orçamento público no Brasil. Então, esses princípios, eles estão descritos na Lei 4.320 de 64, na Constituição de 88 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, vou apresentar aqui rapidamente cada um deles. Princípio da universalidade. Todas as receitas e despesas devem ser incluídas no orçamento, certo? Lembrando aqui que as receitas necessariamente não é obrigatório, mas as despesas é obrigatório todas elas estarem descritas no orçamento. Bom, o princípio da exclusividade. Bom, a LOA, as leis orçamentárias ou só a LOA, deve tratar especificamente sobre o quê? Sobre orçamento público. Não pode trazer outras questões, somente o orçamento público. Bom, outro princípio da anualidade. Então, a autorização do gasto, que é concedida pelo Legislativo, deve ser dada para cada exercício financeiro, ou seja, cada ano. Então, elabora-se o orçamento no ano anterior, vota-se no ano anterior e executa no ano posterior. Então, esse ano, nós estamos no ano de 22. Então, o governo municipal e governo estadual estão executando a lei que foi votada em 2021, correto? Bom, vamos lá, próximo. Princípio da unidade. O orçamento é uno, ou seja, cada esfera do governo deve possuir apenas um orçamento. Então, tem o orçamento da União, tem o orçamento dos estados e do município. Então, vamos aqui pegar o exemplo do orçamento no município. No orçamento do município, deve conter o orçamento do executivo, do legislativo, das empresas públicas municipais e do Instituto de Previdência Municipal. Bom, nós temos agora o princípio da programação. Lembra que o orçamento executado no Brasil é por programas. Então, o gasto, com base na necessidade da sociedade, eles devem ser organizados por programas. Princípio do equilíbrio, montante da receita da lei orçamentária deve ser igual à despesa. Outro princípio, legalidade. Com certeza, O orçamento público é uma lei de iniciativa privativa de quem? Do executivo. Quem elabora e consolida é o executivo. Bom, o princípio da transparência. Então, hoje nós temos aí, com a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, previsão quê? De metas fiscais e riscos. Então, vamos lá. Se diminuir a arrecadação, qual vai ser a ação que o governo vai realizar para reduzir essa diminuição dessa arrecadação? Então, isso tudo tem que estar previsto nas leis orçamentárias. Inclusive, na Lei de Diretriz Orçamentária,
nos anexos de metas e riscos fiscais. Princípio da publicidade. Então, o orçamento deve ser publicado da União, né, no Diário Oficial da União, e hoje nós temos aí com acesso à internet em outros meios de comunicação. Então, os orçamentos dos municípios, dos estados, inclusive a gente vai estudar nos encontros síncronos, nos portais de transparência, a gente consegue coletar todas essas leis. Bom, princípio participativo, que, conforme o Estatuto da Cidade, né, os municípios, no que se refere ao orçamento de investimento, os municípios devem contar com a participação da comunidade na definição desses investimentos. Princípio da não afetação das receitas, proíbe a vinculação de imposto a um determinado gasto, a uma determinada despesa. Só que no Brasil a gente tem algumas exceções. Por exemplo, então nós temos alguns impostos hoje que eles são vinculados, especificamente um percentual à educação, à saúde e também o fundo de participação dos municípios e dos estados. Então, é vinculado a algumas receitas específicas do governo federal, são vinculadas para gerar o quê? Uma receita dos municípios, que é chamado FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Bom, nós temos o princípio do orçamento bruto, que diz que todas as receitas e despesas constarão na LOA pelos valores brutos, certo? E nós temos agora o princípio da clareza, que o orçamento deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível aos que necessitam manipulá-la. Está definido lá na 4.320. É claro que se você não tiver um conhecimento adequado, muitas vezes você não consegue realizar a leitura dessas informações. Você precisa estudar um pouquinho sobre a questão do orçamento público para compreender. Bom, vamos agora ao princípio da discriminação ou especificação, que a linguagem contábil deve atender ao quê? Controle interno. Então, o executivo, ele vai executar o orçamento, mas lá no executivo tem um controle interno que acompanha a execução desse orçamento e o controle externo. Então, essa linguagem que nós temos hoje no Brasil é com base no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é utilizado por todos os entes federados, tá ok? E a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos, né? No governo federal, o orçamento, por exemplo, o IFRA, ele não recebe a discriminação da despesa por elementos, mas os municípios e os estados, pelo menos todos os orçamentos que eu acompanho, eles estão discriminados por elementos de despesa. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de elaboração do orçamento público no Brasil. Então, como que funciona, né? Então, o nosso orçamento, ele é misto, conforme o regime político, porque quem elabora então vamos aqui, ó, elaboração. Quem faz a coleta, revisão, estudos e elaboração é o executivo. Então, ele recebe o orçamento do legislativo. O legislativo tem o orçamento dele, certo? Para pagar os vereadores, para pagar os funcionários que trabalham na Casa de Leis. E eles encaminham isso para o executivo. Do mesmo jeito,
o Instituto de Previdência, as empresas públicas. Então, o executivo faz essa elaboração e esses estudos, certo? Feito essa elaboração, eles encaminham o orçamento público para o legislativo, que eles vão fazer o quê? Eles vão fazer audiência pública, vão fazer o parecer preliminar, proposta de emendas e vão fazer a votação em plenário desse orçamento, certo? Votaram, né, aprovaram esse orçamento, encaminha novamente para o executivo, aí ele vai fazer o quê? O que que o executivo faz? Sanção ou veto. Aí no ano seguinte, ele faz o quê? A distribuição dos recursos para o legislativo, para os institutos de previdência, para as secretarias e faz o quê? Ele faz a execução, o acompanhamento e análise. Porque aqui na execução, no executivo, ele tem o controle interno, certo? Então aqui a gente tem a parte do controle interno que acompanha o orçamento público, a execução. Depois da execução, a gente tem, então finalizou o exercício financeiro, né? Finalizou a execução da lei orçamentária de 2021. Então o que que vai fazer o executivo? Ele vai fazer a prestação de contas e encaminhar isso para o controle externo e para a sociedade. Aí, o que que o Tribunal de Contas faz? Ele faz a avaliação do desempenho dos programas, emite o parecer, né, daquelas contas e faz o julgamento das contas. Ok? Bom, dentre os instrumentos de planejamento do orçamento público, a gente tem a lei orçamentária, nós temos o PPA e a LDO. Bom, e o que é o PPA? Ele orienta a elaboração dos demais planos e programas. Então, tem a necessidade, cria-se um programa, erradicar o analfabetismo, certo? Ele faz o quê? Ele contempla a síntese dos esforços do planejamento da administração pública. E ele tem vigência de 4 anos, né? Então, ele inicia no segundo ano de mandato do prefeito ou do governo e final do primeiro exercício do mandato subsequente. Bom, e a lei de diretrizes orçamentárias, ela conta com as metas e prioridades. Então, o PPA, eu tenho os programas que serão executados nos 4 anos. Na LDO eu vou fazer o quê? Bom, o que que eu vou trabalhar? Então agora já se elaborou o orçamento de 23, mas vamos supor que ele não tivesse elaborado ainda os entes federados. Então eles vão pegar o PPA e selecionar as metas e prioridades para o orçamento do ano que vem. Lembrando que na lei das diretrizes orçamentárias pode ter alterações na legislação tributária, política de fomento a agências financeiras oficiais, certo? Como o BNDES. E na LDO também tem a questão do aumento de salário de servidores. Se vai acontecer aumento de salário no ano seguinte, tem que estar previsto na LDO. Bom, agora vamos para a lei orçamentária anual, que é o quê? A concretização, ou seja, materializar aquilo que está previsto no PPA, que a gente foi lá na diretrizes, tirou as metas e prioridades e agora a gente vai executar, tá? O objetivo da lei orçamentária é prever a arrecadação de receitas e fixar o quê? As despesas. É chamado a lei orçamentária anual de planejamento operacional, ou seja, serão executadas as ações do governo que atende às demandas da sociedade. Bom, finalizamos aqui
a nossa síntese da unidade 1. Nós temos aqui as referências, algumas delas são da minha biblioteca. Bom, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.